Olá, eu sou a doutora Eliana Lago e o tema da minha palestra é os desafios atuais na educação. Gostaria de me apresentar. Eu sou odontóloga, sou enfermeira, sou bacharel em Direito, possuo pós-doutorado pela UNB, eu sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Morfologia e Imunologia Aplicada, sou doutora em Biotecnologia, mestre em Clínicas Odontológicas, possuo algumas especializações tanto na parte de odontologia quanto na parte de enfermagem. Como vocês podem ver, é odontopediatra, implantodontista, também tem especialização em harmonização orofacial, enfermagem obstétrica e enfermagem do trabalho. Atualmente eu sou professora associada a do programa de pós-graduação em Biodiversidade, Ambiente e Saúde, que é um programa da Universidade Estadual do Maranhão, e também faço parte do Departamento de Ciências da Saúde da mesma universidade. Além disso, eu sou professora da Rede Bionorte da Amazônia Legal. Sou plantonista da urgência em odontologia, aqui na cidade onde eu moro. Sou carioca de nascença, mas há algum tempo já moro na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Então é com um prazer enorme que eu estou aqui no 2º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade e para falar sobre educação, que é a base de tudo, né? Então eu trouxe para vocês algumas considerações e para a gente falar de educação, a gente precisa fazer um breve histórico de como essa educação ela foi construída dentro do nosso país. Por quê? Porque a educação ela é um reflexo direto das orientações e políticas que um país adota e de como os interesses eles são executados pelos atores políticos do Estado. Então, quando a gente fala de educação, que é um direito fundamental do ser humano, a gente está tratando de direitos humanos. A gente sabe que a educação é imprescindível para que o desenvolvimento dos sujeitos das sociedades ocorra. Paulo Freire já falava que a educação ela pode se realizar em 2 planos, tanto no esforço de reprodução da ideologia dominante, quanto no seu desmascaramento. Então, veja que força e que poder tem essa afirmação de Paulo Freire, quando ele fala que você pode tanto representar, reproduzir aquela ideologia dominante na sociedade naquele momento, quanto você pode perceber e desmascarar aquela ideologia. Historicamente, gente, as políticas públicas educacionais no Brasil, elas são recentes e revelam uma preocupação tardia com o direito à educação. Então, esse histórico, ele encontra respostas na própria formação da nossa sociedade brasileira, do Estado de uma forma geral. Por quê? Porque foram forjados a partir de um sistema e modo de produção escravista colonial. E isso teve grandes repercussões na República. E depois da República, grandes repercussões na nossa sociedade contemporânea. A educação, ela possui um papel central tanto na construção quanto na reconstrução dos nossos arranjos sociais. E nós sabemos o quê? Que embora sim a América Latina ela já tenha superado o colonialismo, é importante a gente observar que a colonialidade, infelizmente, ainda permanece presente. Por quê? Porque a gente tem uma continuidade de padrão de poder e essa continuidade de padrão de poder, ela sempre opera reproduzindo relações de dominação e a gente tem aí a negação do direito dos povos originários e também das comunidades tradicionais. E a gente tem ainda a subjugação do trabalho ao capital na exploração dos trabalhadores. Temos ainda uma sociedade com racismo estrutural, haja visto todas as manchetes, todas as publicações que de vez em quando a gente vê nas redes sociais. A gente sim tem uma sociedade racista estruturalmente e uma discriminação à diversidade com uma ênfase
no patriarcado. Então, todos esses fatores, eles são constituintes da base das relações sociais brasileiras. E isso reproduz uma imensa e intensa manifestação nos nossos processos educacionais. Para a gente entender como foi que a educação se iniciou no nosso país e aonde nós estamos, a gente precisa fazer um breve histórico dessa educação no Brasil. E a gente começa com o período colonial, onde, quando você começa a se aprofundar historicamente, você vê que de 1500 a 1888 existe uma narrativa colonial de educação como ferramenta civilizadora. Por quê? Porque essa educação ela foi fundamentada numa lógica de conversão e substituição. A negação e a repressão dos saberes e das culturas das populações que aqui existiam, elas se materializaram em regimes que foram considerados genocidas, escravagistas e etnocidas. Então, a instrução dos jesuítas, ela tinha um propósito, era o ensino da doutrina cristã, o ensino da língua portuguesa e o aprendizado agrícola que atendesse o formato europeu, porque nós éramos colônia. Então, esse processo estabelecido por autoridades das instituições, tanto da Igreja Católica como da Coroa de Portugal, ela tinha essa intenção civilizadora. Então, quando a gente vê na narrativa aqui, que predomina, a educação, nessa época, ela tinha o quê? Um caráter civilizador para a população indígena, um caráter de aquietadora para os povos negros escravizados. Então, os jesuítas, eles conduziam a catequese dos índios e aos negros, que eram considerados sem alma, eles realizavam de forma compulsória batizados e trocas de nomes, além da determinação de culto aos finais de semana. Então, veja bem que todo esse processo educacional, ele começou no Brasil colônia, mas com essa característica civilizadora e aquietadora. Então, essa educação colonial, ela foi uma educação elitista, porque ela privilegiava a elite colonial, privilegiada a formação de bacharéis. Esses bacharéis, eles atuariam também como funcionários da burocracia estatal. E Freytag, em 2005, ele comenta que com a independência política brasileira, houve a necessidade do fortalecimento da nossa sociedade, então dessa sociedade política. E isso justificou o surgimento de escolas de nível superior no território nacional. Porém, essas instituições, elas reproduziam as relações de dominação estabelecidas nas estruturas estatais. Então, algumas considerações que nós podemos fazer é que a sociedade brasileira, ela tem origem na fixação da cultura europeia na colônia. Não havia rigidez social, nem hierarquia organizada na estrutura social. E isso fortalecia a desigualdade social. Então, a hierarquia, ela baseava-se em privilégios, sobretudo privilégios hereditários. Então, foi desse modo que a sociedade brasileira, ela estabeleceu a sua estrutura estatal, baseada especificamente em aspectos personalistas e domésticos. E isso fez com que o nosso Estado, a formação do Estado, fosse patrimonialista, que, segundo Schwarzman, ele apresenta formas de dominação política e que não existiam divisões nítidas entre a vida pública, ou seja, as atividades públicas e as atividades privadas. Então, tudo isso fazia com que ocorresse a manutenção dos interesses particulares, e a junção do público ao privado é que constitui a origem do Estado brasileiro. Com o fim do sistema colonial, nós tivemos aí um conjunto de tendências políticas e econômicas que justificava a instauração do Império, e ocorreu a independência do Brasil, Então, durante o Império, que foi de 1822 a 1889,
ocorreu o enfraquecimento da monarquia, nós tivemos uma crise na colônia, né? E dentre os principais motivos, a gente tem o quê? A escravidão, seu fim, os desgastes com o exército e a criação do Partido Republicano. Todos sabemos que a escravidão já não combinava com o que estava acontecendo no restante do mundo, que era a Revolução Industrial. Então, a gente precisava o quê? A gente precisava de trabalhadores. Tanto é que, historicamente, a gente tem o quê? Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e os escravos estavam livres e libertados, os escravos não tinham o que fazer, não tinham como se manter, não tinham aonde morar, não tinham onde comer, e foi assim que houve a expansão, né, de aglomerados e que, infelizmente, né, anteriormente chamado de favelas ou chamado de comunidade, a gente foi tendo esse aumento. Exatamente porque as pessoas, a sociedade, ela não absorveu essas pessoas. Então, houve realmente essa marginalização. Em 1870, nós tivemos o Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano, ele foi um movimento de descontentamento com a monarquia, inspirado em um conceito jacobino de república, com princípios de liberdade, igualdade, críticas ao regime monárquico e com defesa da democracia. Esse manifesto republicano, ele reuniu fazendeiros, políticos e intelectuais descontentes. Porque a monarquia, ela não enfrentava e nem respondia alguns pontos, como, por exemplo, o protecionismo alfandegário, a política imigratória, o abolicionismo, a separação entre a Igreja Católica e o Estado e melhoria das condições de vida nas grandes cidades. Então, era como se a monarquia fizesse o que a gente chama hoje de paisagem, né? Papel de paisagem. Ela não enfrentava, ela não respondia a tudo isso que estava acontecendo. Então, o fim do Império, gente, ele não representou a hegemonia da República. Por quê? Porque o Império acabou, mas os vícios, os privilégios, as discriminações e as desigualdades, elas seguiram e aumentaram. Então, em 1889, no início da República, os esforços eles estavam voltados para uma imediata formação da Constituição. Porém, a autonomia estatal ela não rompeu com a lógica de privilégio que a gente falou anteriormente. E nesse momento tinha o quê? O setor cafeeiro em São Paulo, o setor leiteiro em Minas Gerais, e esse setor ele já possuía o poderio econômico. Agora, através desse novo sistema. Então, ele adquiriu o poder político. Então, depois de uma crise de modelo agroexportador, a política nacional ela priorizou o processo de industrialização nacional, com a tentativa de reestruturação do Estado brasileiro na esfera econômica, substituindo o modelo agroexportador pela produção industrial de bens de consumo. E isso motivou iniciativas do Estado para que houvesse a formação de profissionais qualificados para a indústria. Isso se deu no período de 1930 a 1945. Então, as políticas educacionais iniciais, né, elas vão tomando força e ganham cada vez mais adeptos. E aí, nesse momento, a gente teve o quê? A gente teve surgimento de fundação, de organizações colegiadas, e a gente pode citar a Associação Brasileira de Educação, cujos marcos eles se firmaram no manifesto dos pioneiros da educação na década de 1930. Então, a importância desse período foi registrada na história do país com a regulamentação das primeiras políticas educacionais, a partir da Reforma Francisco Campos de 1931. Que foi por meio dessa reforma que a gente teve a instituição do Ministério dos Negócios, da Educação e Saúde Pública. Além disso, nós tivemos, através de decretos, a criação do Conselho Nacional de Educação, em 1931, a organização do ensino superior no Brasil e a adoção do regime universitário em 1931, a organização do ensino secundário em 1931,
e a instituição do ensino religioso como matéria facultativa nas escolas públicas do país em 1932. Então, essa reforma Francisco Campos, ela teve uma importância na história do ensino secundário brasileiro. Por quê? Porque o aumento da duração do ensino secundário passou de 5 para 7 anos de duração e foi dividido em 2 ciclos. E houve a publicação do Manifesto dos Pioneiros, cuja proposta para o sistema escolar era que esse sistema fosse de caráter público, gratuito, obrigatório para todos os brasileiros até os 18 anos. Então, esse Manifesto dos Pioneiros, ele defendia a reconstrução do sistema educacional, um sistema educacional menos elitista e aberto à perspectiva das classes sociais. Por quê? Porque a gente estava diante de um Brasil que se industrializava. No período de 1937 a 1945, que a gente chama de período do Estado Novo, que foi marcado pela ditadura de Getúlio Vargas, a gente teve a revogação da Constituição de 34 e o Congresso Nacional foi fechado. Então, foi um período autoritário e a gente teve, sim, uma reforma educacional, só que uma reforma educacional organizada pelos setores mais conservadores do cenário político. Nesse momento, a gente teve uma série de leis orgânicas do ensino. Então, nós tivemos a Lei Orgânica do Ensino Industrial, a gente teve o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que a gente tem até hoje, chama SENAI. Nós tivemos a Lei Orgânica do Ensino Secundário, do Ensino Comercial, do Ensino Primário, do Ensino Normal, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Então, se a gente for falar e for perguntar para os nossos avós, ou talvez até para os nossos pais, o que a gente vai observar? Que as pessoas nesse momento, elas tinham ensino secundário, tinham ensino primário, mas elas tinham ensino normal. As mulheres, elas saíam normalistas, é como se elas fossem capacitadas para serem professoras. A gente tinha a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, a gente tinha os técnicos agrícolas e assim sucessivamente. Então, em 1950, surgiram as leis de equivalência do ensino e elas apareceram exatamente para suprir as limitações existentes nessas leis que a gente acabou de falar, que já não estavam mais respondendo às aspirações da sociedade vigente, porque a gente estava em plena expansão econômica e industrial. Então, as leis de equivalência do ensino, elas asseguraram a equivalência do certificado de conclusão dos cursos técnicos comerciais ao segundo ciclo do secundário. Então, quem tinha esse certificado de conclusão de curso técnico comercial era como se tivesse feito o segundo ciclo do secundário. E isso permitia ao portador candidatar-se a quaisquer cursos superiores por exames vestibulares, não apenas aqueles diretamente relacionados ao curso técnico de comércio. Então, veja bem que isso foi uma coisa significativa. No período de 1945 a 1964, a gente teve no plano econômico a aceleração do processo de substituição das importações para a industrialização. E no plano político, o Estado desenvolvimentista ele incentivou a presença de capital estrangeiro. Então, com esse alinhamento político, a LDB 4024 de 1961, ela foi promulgada. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, ela tinha no seu texto um predominante alinhamento político ao governo. E a gente teve, nesse momento, o privilégio do setor privado, limitando a expansão do sistema de ensino público. Então, nesse período, a promoção de uma escola que reproduz e reforça a estrutura de classes era deliberada com base na divisão do trabalho, com a separação do trabalho manual do trabalho intelectual. Então, essa lei, que foi a primeira LDB, ela foi aprovada em dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart. Já nasce como uma lei tardia,
porque introduziu como inovação a respeito da educação nacional a descentralização do ensino, e aos governos estaduais coube o poder de legislar e organizar o seu sistema de ensino. Isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente chegar um pouquinho mais na frente, vocês vão lembrar exatamente desse meu comentário, tá? De que coube aos estados, tá? Presta bem atenção nisso. Então, em 1964, seguindo aí na história, de 64 a 85, à sombra da justificativa da segurança nacional, em resposta às pautas, movimentos, articulações e processos populares progressistas que tomavam o país por justiça social, a ditadura militar dissolveu o Congresso Nacional, os partidos, censurou a imprensa, reprimiu, torturou, matou militantes, estudantes e apoiadores da democracia. Então, as políticas educacionais dessa época possibilitaram a imposição de diretrizes ideológicas conservadoras. Essas diretrizes, elas se formataram através do conteúdo, da privatização, da militarização do ensino. Nessa época tinha educação moral e cívica nas escolas. As crianças, elas ficavam no pátio, cantavam o hino nacional, elas desfilavam, então a gente tinha disciplina de educação moral e cívica, e principalmente nessa época a gente teve um reducionismo educacional para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, como resultado desse processo, o regime militar, ele reduziu drasticamente os recursos para a educação. Então, o Evangelista, em 2000, ele diz que a década de 1980 concentrava os seguintes índices: 50% das crianças eram retidas ou evadiam ao longo da primeira série do primeiro grau. 30% da população era constituída de analfabeto, 23% dos professores eram leigos e 30% das crianças estavam fora da escola. Então, o tempo passou e a gente veio com o quê? A gente veio com a redemocratização através da Constituição de 1988, né? Que é a expressão no terreno legal do mais próximo que já estivemos de um estado de bem-estar social. Então, no direito a gente fala de welfare state, né? Que é o estado de bem-estar social. Então, a nossa Constituição é uma Constituição social. É uma Constituição de Estado Democrático de Direito. Ela é muito combatida pelas pessoas conservadoras. Por quê? Porque é uma Constituição que tem esse caráter democrático de direito e declarações de direitos sociais na periferia do capitalismo, assusta muito o status quo. Então, no que diz respeito ao direito da educação, a Constituição Federal de 88, ela é referência fundamental para consolidar a educação como um direito de todos os cidadãos. Ela estabelece a educação como o primeiro dos direitos sociais, através do artigo 6º. Ela reafirma o dever do Estado para com a educação, artigo 205, a gente sabe que a Constituição de 88 ela é uma Constituição garantidora de direitos, e pela primeira vez em nível nacional, ela também, através de seu artigo 206, ela institui a gratuidade no ensino público nos estabelecimentos oficiais, ampliando a gratuidade para o ensino médio, antes tratada como exceção, e declara explicitamente a gratuidade para o ensino superior. Então, a Constituição de 1988 é uma Constituição do Estado de Bem-Estar Social, garantidora de Estado Democrático de Direito. Ela inclui a educação infantil no sistema de ensino, e aí, nesse momento, a educação infantil ela sai da assistência social, garante o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, garante a oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, prevê atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E no artigo 227,
A Constituição Federal de 88, ela declara prioridade no atendimento da criança e do adolescente e, ao ser regulamentado, ela dá origem ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, desde a promulgação da Constituição de 88, 25% das receitas dos impostos e transferência dos estados, Distrito Federal e municípios se encontram vinculados à educação. Só que com a emenda constitucional número 14 de 1996, 60% desses recursos da educação passaram a ser subvinculados ao ensino fundamental. 60% dos 25%, ou seja, 15% dos impostos e transferência. Sendo que parte dessa subvinculação de 15% passava pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, cuja sigla é conhecida como Fundef. E a partilha dos recursos, ela tinha como base o número de alunos do ensino fundamental atendido em cada rede de ensino. Em substituição ao Fundef, foi criado o Fundeb pela Emenda Constitucional 53 de 2006, regulamentada pela Lei 11.494 de 2007 e pelo Decreto 6.253 de 2007. E o Fundeb, ele teve uma vigência estabelecida de 2007 a 2020. Então, nesse novo cenário, a subvinculação da receita dos impostos passaram para 20%. E sua utilização foi ampliada para toda a educação básica por meio do Fundeb. Então, isso passou a promover a distribuição dos recursos com base no número de alunos da educação básica, esse número informado no censo escolar do ano anterior, sendo computados os estudantes matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária. Ou seja, os municípios passaram a receber os recursos do Fundeb com base no número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental. E os estados com base nos alunos do ensino fundamental e médio. Então, durante esse período aí de 2016 a 2022, o que a gente pode dizer? Que o financiamento da educação no Brasil retrocedeu, mais uma vez após a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016. Por quê? Porque essa emenda, ela revogou as vinculações constitucionais de investimento em educação por 20 anos, tá? Então, se vocês fizerem o cálculo aí, vocês vão ver. Esse quadro que deflagrou essa situação, ela iniciou-se com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. A partir das acusações que todos vocês devem ter ouvido falar, assistiram nas TVs, em todas as redes sociais, com a imputação de crime de responsabilidade e, consequentemente, no seu impeachment. Então, isso foi um golpe institucional, que a gente sabe que teve um caráter midiático e um caráter jurídico. Então, essa ruptura democrática da ordem constitucional resultou na posse do ex-presidente interino Michel Temer, e revelou a descontinuidade dos processos e práticas democráticas em favor das articulações políticas golpistas com interesse de cunho privado e financiadas pelo mercado financeiro. Então, mais uma vez, a gente vê o quê? A gente vê a predominância do interesse de cunho privado em detrimento ao interesse do público. Temer, a fim de aprofundar a política de austeridade econômica, ele apresentou uma agenda de cortes para a educação, através da PEC 241 de 2016. Então, essas medidas, entre outras consequências, comprometeu e inviabilizou a execução de diversas metas do Plano Nacional de Educação, que era prioridade na época. Então, outra medida pertinente foi a edição da medida provisória, que reformou o ensino médio, que posteriormente transformou-se na Lei 13.415 de 2017, com a alteração da Lei de Diretrizes Básicas, com previsões curriculares e de financiamento. Então, como resultado, a gente teve a Emenda Constitucional 108 de 2020, que tornou o Fundeb permanente, e isso elevou a participação da União no financiamento da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. Além disso,
Essa emenda ela previa o aumento de recursos da complementação da União e o aprimoramento dos critérios de distribuição desses recursos. No governo Bolsonaro, em 2018, nós tivemos um aprofundamento do golpe que aconteceu em 2016, porque a gente teve uma regressão política muito grande no campo dos direitos sociais. Então, especificamente na educação, a gente teve o desmonte das instituições públicas de ensino via estrangulamento econômico. Como assim, professora? As instituições públicas de ensino, elas não recebiam mais nenhum tipo de aporte financeiro, certo? Além disso, a gente teve quebra da autonomia das instituições de ensino, um cerceamento, um enfraquecimento das pesquisas. Nós sabemos que nós, pesquisadores do nosso país, a gente tem uma evasão muito grande de pesquisadores para outros países. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um enfraquecimento da pesquisa aqui no país e a gente tem um fortalecimento das empresas privadas de educação, tanto via gestão empresarial como militar para as escolas públicas. Então, as consequências dessa gestão do governo federal para o campo da educação, elas são graves. A gente não tem atualmente ainda uma mensuração na sua totalidade. Hoje a gente está na reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Em 2022, para o seu terceiro mandato. Então, a gente tem uma perspectiva de reversão, de avanço da atual gestão para o campo da educação, mas a gente sabe que nós estamos diante de imensas dificuldades. Então, é tudo muito limitado, a gente tem sinalização de caminhos de construção, mas nós temos um tempo muito curto para que isso aconteça. Por isso, no panorama atual, o desenvolvimento educacional brasileiro ele está entre os últimos no ranking de alguns países avaliados pela OCDE. Em 53º lugar, o Brasil ele explicita o quanto a educação está sendo relegada a segundo plano nas nossas políticas públicas. Em algumas regiões, o índice de criança na escola aproxima-se de 99%. Mas a gente precisa lembrar que o acesso à escola não garante o aprendizado, não garante nem mesmo a alfabetização. Então, muitos desses alunos, eles vão desenvolver ao longo da sua trajetória pessoal e escolar o que nós chamamos de analfabetismo funcional. Juntamente com isso, quais são os desafios, né, atuais na educação? São de várias ordens, são estruturais, são pedagógicos, são financeiros, são sociais, são culturais, são familiares, são individuais. Então, os problemas educacionais no Brasil, eles são diversos, eles são complexos. Por quê? Muitas escolas, por exemplo, têm uma estrutura física deficiente, incompatível com aquela clientela que atende. O prédio é pequeno, o prédio é destruído para o número de alunos, não tem pátio, não tem biblioteca, não tem uma quadra para os alunos realizarem aulas de educação física, não tem muros, muitas vezes, para garantir a segurança dos alunos. Outras vezes, o corpo docente não tem formação superior na área em que atua. Os professores, muitas vezes, não são preparados para lidarem com a inclusão de pacientes, portadores de necessidades especiais, com pacientes que têm transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, autismo e etc. Os professores que possuem formação, muitas vezes eles não fazem ou eles não fizeram nenhuma capacitação, até porque muitas vezes esses professores eles estão muito distantes de uma situação satisfatória educacional. Às vezes estão em interiores, às vezes estão em lugares longínquos, né? Então, isso faz com que o conhecimento que eles tenham, os métodos de trabalho que eles vão empregar, sejam obsoletos, ultrapassados. Então, isso cria um abismo muito grande entre o professor e o aluno. Os recursos financeiros atuais, eles estão abaixo do necessário, que seria de cerca de 6% do PIB. Então, precisamos considerar que o que é destinado à educação, muitas vezes acaba sendo o quê? Mal utilizado, desviado.
Nós temos fatores socioculturais, as equipes pedagógicas, elas não conseguem desenvolver, muitas vezes, projetos que façam com que os alunos tenham um contato com a cultura regional, com a cultura do país. Não tem como levar esses alunos para uma experiência fora dos muros da escola, para que eles tenham contato com diversas formas de manifestação cultural entre si, no país, com as comunidades da própria cidade ou das cidades vizinhas. Então, pessoal, são tantos desafios. Além disso, nós temos os desafios individuais. O próprio aluno, que muitas vezes tem alguns déficits, muitas vezes ele faz parte de uma estrutura familiar falida, de uma situação familiar caótica, com necessidades econômicas, com necessidades educacionais. Junto com tudo isso, nós temos o grande problema do avanço do tráfico e das drogas, que estão consumindo a nossa juventude, os nossos jovens, por ideais mais rápidos e fáceis. E junto com isso também a gente não pode deixar de considerar toda a internet e tudo que a internet rapidamente traz para a nossa casa, nossa família e nossos jovens, que muitas vezes se encantam, se distanciam da realidade e acham que a realidade virtual é a realidade gloriosa e significativa, é a realidade que vai trazer sucesso para ele. E o professor, dentro da sala de aula, muitas vezes ele fica com uma dificuldade muito grande para chamar a atenção desse aluno, para conquistar esse aluno para aquilo que ele está tentando repassar, porque as justificativas hoje de o aluno realmente ele relevar, ele dar importância ao estudo como meta, ficou um pouquinho prejudicado, na verdade ficou bastante prejudicado com essas facilidades atuais que a gente vê na mídia. Então, essa desigualdade econômica e principalmente a educacional, ela não é fruto de uma política central. Essa política central que escolheu quem seria prejudicado, quem seria beneficiado. Lembra que eu falei para vocês sobre a importância do papel dos estados nas políticas educacionais? Então, a desigualdade educacional, ela depende muito de como cada região se comportou no longo prazo em relação ao que hoje parece ser identificado como fator dos mais relevantes ao desenvolvimento, que é a educação básica. Então, como cada região trabalhou a educação básica? A partir daí, sim, a gente tem o quê? Essa desigualdade educacional. Então, essas foram as minhas referências. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com relação a tudo que foi falado aqui. Falar de educação no nosso país é sempre um desafio, por quê? Porque a educação, ela é educação básica, é educação fundamental, é educação superior, e a gente vivencia esse sucateamento e essa dificuldade que é ser educador e também receber essa educação. Essas eram as minhas considerações e muito obrigada pela atenção.